A chuva começou como se o céu lembrasse uma música antiga e decidisse cantá-la novamente. Primeiro, um sussurro nas janelas panorâmicas, depois, batidas rítmicas sobre o mármore, até que o apartamento inteiro passou a respirar o mesmo compasso úmido. Leonard Graves atravessou a porta com a gravata retesa, a maleta firme na mão. O terno brilhava sobre a lâmpada do hall e por um momento ele permaneceu imóvel diante da vista da cidade, como quem pesa números na cabeça antes de fechar uma deliberação. O apartamento impecável guardava aquele silêncio que custa mais do que se imagina. Era o silêncio de quem aprendeu a mandar sobre tudo e continua sem saber a quem perguntar quando a casa fica grande demais para uma só pessoa. Ele fechou a porta numa solenidade mecânica e havia ainda o ruído da chuva abafando os passos. Quando tirou o casaco, um som pequeno atravessou o recinto. Um riso, nenhum lugar onde se esperasse riso. Leonard congelou, a mão presa no zíper do sobretudo. O riso voltou, claro, breve, como o tocar de um sininho. Veio do corredor que levava à sala de estar. Ele caminhou com a maleta arrastando o chão, pensando nos contratos do dia seguinte, nas metas, no hóspede à sua agenda. O riso, mais uma vez, foi o som mais absurdo que poderia contrariar a ordem que mantinha. Quando entrou, viu Elliot no tapete, braços esticados para frente, o corpo pequeno erguido por uma determinação que fazia Leonard se sentir deslocado de todos os ensinamentos de mundo que achava possuir. Amara estava ao lado do menino, um sorriso contido, os olhos fixos no gesto. Ela usava um avental simples, suas mãos marcadas pelo trabalho terno e silencioso. Tinha da cor da pele um brilho que a luz artificial arredondava. Haviam panquecas na frigideira. O cheiro atravessou Leonard primeiro e entrou depois, como coisa proibida que convida. Elliot não falava aquelas palavras que as pessoas usam para preencher salas. Ele tinha 3 anos e fazia do riso e dos pequenos passos o vocabulário mais honesto. Olhou para Leonard e naquele olhar havia vontade e também uma expectativa inconformada, como se a presença do homem de terno fosse uma peça que, por acaso, se encaixava naquele instante. Leonard sentiu algo desabar dentro dele, não dramático, não cinematográfico, apenas pesado, uma lembrança de ausência maior que tudo o que a parede forrada de arte moderna podia tentar disfarçar. Amara não esperou permissão. Ela se levantou com naturalidade e deixou o prato no balcão, limpando as mãos no avental. Ele tentou caminhar hoje cedo, disse ela, a voz sem pretensão, quase prática. Leonard mal tinha voz para responder. Aproximou-se devagar. O menino deu mais um passo, tropeçou num dos blocos coloridos e caiu, riu e tentou de novo. Leonard, sem planejar, deixou a maleta cair no tapete. O impacto surdo do couro contra o piso pareceu naquele instante o som de sua guarda entrando em colapso. Ele se sentou no chão, sem perceber que o fazia, e quando Amara olhou, viu nele uma ordem quebrada, o chefe que, enfim, se sentara ao nível do filho. A casa que sempre tivera solução em pagamento mostrava, pela primeira vez, sua limitação. Fizera acordos com médicos, consultara terapeutas, encomendara laudos que descreviam o desenvolvimento, comprara aparelhos para estimular a coordenação motora e contratara profissionais caros. Elliot seguira passos num mapa técnico. Ainda assim, havia lacunas, noites de choro que ecoavam pelas paredes de outro modo, olhos que não buscavam, a mão de um estranho que nunca se tornava refúgio. Naquele tapete, Amara dava a Elliot algo que nenhum contrato conseguira, um espaço seguro para errar e tentar outra vez. Leonard observava a cena com uma mistura de incredulidade e uma raiva fria que sempre lhe ocorria quando percebia que o dinheiro falhara. Não se lembrava de quando, pela última vez, ficara assim, sem papéis a controlar, sem planilha para extrapolar. Sentia a culpa como um peso antigo, vincado pela perda da esposa, por noites em que os números foram mais companhia do que o peito de alguém. Era fácil dizer que havia feito tudo, mais difícil era admitir que, nas horas mais pequenas, ele fora ausente.
A presença ali, simples, doía mais do que qualquer lembrança de falha financeira. Amara sorriu e falou baixo para que o menino não se assustasse. Vem, Elliot, para o tapai. A palavra ecoou como se nomeasse um território novo. O menino vacilou, então andou e deu 2 passos longos até a mão de Leonard. O velho homem esticou o braço e quando a mão de Elliot encontrou a dele, Leonard sentiu um tremor que não era de frio, era de reconhecimento tardio. O abraço foi curto, o menino apoiou o rosto no peito do homem como se aquela superfície fosse, afinal, o lugar mais estável do mundo. Leonard não sabia chorar direito, seus olhos ficaram úmidos, sem que ele pudesse explicar por quê. Mais tarde, quando o menino dormiu, encolhido com seu dinossauro de borracha, Amara se sentou do outro lado do balcão. Havia no seu rosto aquela calma multiplicada por noites de vigília. Leonard, com as costas apoiadas na bancada de mármore, sentiu pela primeira vez vontade de ouvir sem preparar réplica. Havia, nele, uma pressa de justificar tudo que não fizera, uma pressa que ela não cedeu a alimentar. Amara cruzou as mãos e falou, com uma voz que não pedia, mas oferecia. Contou de Jordan. Não era uma confissão teatral. Ela disse, Jordan morreu há 3 anos, foi rápido, não tenho imagens disso para mostrar, só uma ausência que começou pequena e foi ficando grande. Leonard ouviu sem querer perguntar as circunstâncias. Amara acrescentou, como se previsse a inquietação. Foi uma overdose acidental, não quero que isso vire história, é só para entender por que eu me apego a este menino do jeito que me apego. Ela falava com a firmeza de quem carregou culpa e aprendeu que falar a palavra é menos sobre aliviar a si do que sobre impedir que alguém mais repita o mesmo erro, deixar o cuidado para depois. A confissão tocou Leonard de um modo que não poderia definir. Ele teve a visão, instantânea e grotesca, de parte de sua vida como um livro cuja última página fora arrancada. Percebia que o dinheiro, que tantas portas abria, não devolvia o que havia ido embora. Sentiu vergonha por ter, por vezes, tratado Amara como uma engrenagem da casa, uma função, e não como alguém com dores e escolhas próprias. Ela não pediu nada além de ouvir. Eu sei o que é carregar uma casa de silêncio, mas acho que as crianças aprendem a viver se tiverem alguém que permaneça, apesar do barulho lá fora. Havia de novo um convite prático, mais do que retórica: permanecer. Nas semanas que se seguiram, Leonard começou a perder pequenos privilégios sem dor. Não entregou a casa, nem renunciou a compromissos, mas mudou as coisas que pareciam só roupagem. Passou a almoçar com Elliot quando podia. As reuniões ficaram mais curtas, as respostas por e-mail mais rápidas. Escolheu, vezes, participar de consultas em vez de pagar por relatórios. Era curioso e constrangedor para ele quanto cada gesto lhe parecia uma tradução nova do que ser pai poderia querer dizer. Ficar até o menino dormindo, trocar fraldas quando necessário, ouvir o choro sem calcular prejuízo. Amara, por sua vez, continuou com sua postura firme e sem dramatizações. Quando Leonard tentou no início recompensá-la de maneiras que soavam paternalistas, ela recusou com dignidade. Não por dinheiro, disse ela num jantar improvisado em que tentara pagar seus serviços com um cartão generoso. Se você quer que eu fique, que seja porque você escolheu presença, não porque comprou permanência. A franqueza foi um espelho para Leonard. Ele percebeu que poderia pagar por pessoas para estarem na casa dele, mas não por coração que escolhesse ficar. Foi uma lição que doía na carne de sua vaidade. Houve tropeços. Em uma manhã de domingo chuvosa, Elliot bateu a cabeça numa quina e caiu chorando alto. Leonard levantou com velocidade, o velho reflexo executivo transformando-se em pânico. Amara veio antes mesmo que ele percebesse, segura, com um pano úmido e uma voz que acalmava enquanto avaliava. Está bem, ele vai ficar bem, disse ela, num comando que não era autoridade imposta, mas certeza que vem de cuidar. Leonard inclinou-se sobre o menino e, ao ver os olhos assustados de Elliot, sentiu que qualquer prova externa do que vinha fazendo, reuniões adiadas, compromissos perdidos, se reduziu ao que estava ali. O menino precisava de presença sobre a técnica.
As mudanças não foram grandiosas numa só vez, foram pontuais e multiplicadas. Leonard fez panquecas uma vez a mais, ainda que as primeiras ficassem queimadas em volta. Sentou no chão para montar blocos com Elliot, descobrindo que deixar a gravata jogada no sofá parecia menos sacrílego do que tinha imaginado. Naquela cozinha cheirando a manteiga e mel, ele riu de si mesmo enquanto o menino derrubava a torre de blocos e recomeçava. Cada repetição era uma rachadura no que tornara sua identidade, o homem que resolvia problemas por fora e que nunca aprendera a suportar pequenas vitórias domésticas. Amara, observando, não suavizava para proteger Leonard de si. Era honesta. Ele precisa saber que vai falhar, disse uma vez, enquanto Leonard tentava, com uma perícia limitada, ensinar Elliot a empilhar os blocos. E que alguém vai ficar para ver quando ele se levanta. Isso é diferente de ter todo um plano que nunca está em casa quando a queda acontece. A frase ficou na cabeça dele como um aviso gentil. Era simples e de um modo perigoso para sua anterior lógica. Havia lugar onde presença seria mais eficaz do que qualquer intervenção técnica que pudesse comprar. O ponto de virada veio numa tarde sem cerimônia. O menino estava no corredor, entre a sala e a cozinha, segurando o dinossauro de borracha como quem carregava um escudo. Amara chamou, de longe, convidando-o a tentar andar sem a mão de ninguém. Elliot olhou, respirou fundo e deu passos curtos para frente. Leonard, inexistente de pretensão, levantou sem que palestra ou célula eletrônica o convocassem. A sala inteira pareceu segurar a respiração. Havia algo quase religioso naquela espera curta. O menino tremeu, os olhos arregalados, e avançou. A maleta do dia anterior jazia esquecida numa cadeia. Leonard deixou-a cair deliberadamente ao pé do sofá, um gesto que colocou para fora uma bagagem simbólica. Quando Elliot chegou a meio caminho e pela primeira vez escolheu a si mesmo para caminhar, o menino se ergueu sem olhar para a mãe, caminhou 3 passos firmes, tropeçou e Leonard, quase caiu com a mesma fragilidade de quem não sabia se podia se permitir alegria. Recebeu o menino num abraço desesperador e ruidoso, lágrimas acríticas vieram aos seus olhos. O homem que até então resolvera por contratos e prioridades, derrubou sua armadura de formalidade ali mesmo, no tapete. O abraço durou o que devia durar, tempo suficiente para que algo se transformasse por dentro. A notícia circulou como um perfume que não se anuncia. Vizinhos começaram a notar as pequenas portas abertas e as conversas vindas do apartamento. Colegas de trabalho perceberam que ele saía mais cedo. Ninguém precisava ser avisado. Algo se movia na rotina de Leonard. Ele passou a negociar menos com o destino e mais com as horas da casa. E o que mudou foi, em grande parte, um acordo tácito entre ele e Amara. Houvera uma tarde em que Leonard, de voz trêmula, disse: "Eu quero ficar." Amara olhou atentamente e respondeu: "Então fique, não precisa dizer nem prometer demais, só esteja." Eram palavras simples, concretas. Você está no meio de uma frase-pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Leonard prometeu, não com o brilho de um juramento público, mas com a determinação modesta de quem aprende que a presença se prova dia a dia. A lembrança de Jordan que Amara carregara como uma ferida doméstica tornou-se mais do que uma sombra no apartamento. Ela se permitiu falar sobre as ausências sem teatralidade, e isso ensinou Leonard o que não era preciso dizer em público, que a presença cura em atos repetidos. Ele, que sempre interpretava cuidado como uma série de ações eficientes, descobriu que a atenção cotidiana, olhar o filho nos olhos, sentar no chão para montar uma torre, ouvir uma história repetida até a fala do menino se tornar compassada, era um trabalho tão exigente quanto qualquer negociação e talvez mais importante. Amara, por sua parte, deixou de carregar a postura de empregada, que não tem direito de ter limites. Passou a marcar tempo com regras claras, e isso deu estabilidade para o menino e para Leonard.
Houve dias em que a história de Jordan retornava, como maré que insiste em lembrar a praia onde deixou conchas. Amara, ao confessar sua culpa por nem sempre ter visto os sinais, revelou que a perda a ensinou a antecipar e a não se resignar. Não exigiu de Leonard redenção, mas lhe mostrou que a transformação vinha de escolhas suspensas. Escolher jantar em casa, escolher não perder o primeiro passo, escolher responder ao choro com presença em vez de providência. Leonard, por sua vez, percebeu que sua riqueza podia comprar conforto, mas não o afeto que somente o tempo e a paciência dão. As tardes passaram a se desenrolar em pequenas cerimônias afetivas. Haviam panquecas que frequentemente saíam tortas, pretos cafés nas xícaras grandes, desenhos colados na porta da geladeira com fita crepe, blocos empilhados que, vez ou outra, tremiam sobre o menor sopro de frustração. Leonard aprendeu a descer ao chão do apartamento, a esquecer a gravata e a falar num tom que não punha ordens, mas que convidava. Elliot, por sua vez, ganhou confiança. Aprendeu que cair significava que alguém o esperava para ajudá-lo a levantar. As noites calmas eram preenchidas por historinhas inventadas que Leonard contava, um tanto deselegantes pelas pausas, mas que fizeram o menino adormecer com a certeza de que aquele homem estaria ali pela manhã. A mudança não apagou o passado, nem transformou tudo num conto sem conflitos. Houve reuniões que o chamaram de volta ao mundo de cifras. Houve exaustão. Houve também dias em que a insegurança ressurgia, medos antigos de não ser suficiente, dúvidas de que saberia dar um futuro menos solitário ao filho. Mas a diferença estava na disponibilidade para se reengajar. Leonard já não se via mais como alguém que podia comprar soluções do lado de fora. Via agora que a construção maior se dava por dentro da rotina, por escolhas repetidas. Amara finalmente fez sua própria promessa, não como justificativa, mas como um ato de coragem. Ficaria. Não porque dependesse de um salário justo, que ele sempre pagara bem, mas porque acreditava que aquele homem aprendera a olhar para o que realmente importava. Disse a Leonard que ficar implicaria limites, conversas diretas, menos paternalismo e mais parceria. Ele aceitou, sem a arrogância de antes. E assim, numa aliança tácita, repartiram a casa de um modo que era mais do que trabalho, era escolha de afeto. O desfecho se deu numa manhã clara, quando a chuva finalmente cessou e a cidade lavada ganhou uma luz que se parecia com perdão. Leonard acordou mais cedo do que o costume e entrou na cozinha onde, como sempre, Amara já mexia a massa das panquecas. Elliot brincava com seu dinossauro, cantarolando sons de criança. Leonard, pela primeira vez, trouxe no rosto algo parecido com paz. Sentou-se à mesa sem qualquer símbolo do mundo exterior, sem maleta, sem sacerdote dos afazeres. Amara serviu com a naturalidade de quem faz o que é certo, e Elliot ofereceu a metade da panqueca ao pai. O gesto foi monumental e pequeno, banal e determinante. Leonard entendeu então que a nova família não fora construída por decretos públicos, mas por milhares de manhãs repetidas. Antes de sair para um compromisso de que não podia fugir, ele beijou a testa do menino e, olhando para Amara, disse: "Obrigada por ficar." Não foi uma frase grandiosa, foi um reconhecimento. Amara sorriu e na expressão havia o alívio de quem venceu não a um inimigo, mas a si mesma. Elliot, macio no colo, fechou os olhos com sonolência e o apartamento inteiro pareceu respirar leve. Não havia promessa espetacular, só um entendimento cotidiano. Permanecer é uma escolha que se comprova a cada dia. E assim se encerrava uma transformação que, para ser completa, não precisava de anúncios. Numa casa onde antes o mármore refletia luz fria e solidão, havia agora panquecas queimadas, blocos pelo chão e um riso que não cabia em planilhas.
Leonard aprendeu que ser pai é também aprender a perder controle com elegância e ganhar presença com humildade. Amara mostrou que a coragem nem sempre é grandiosa, às vezes cabe nas coisas pequenas, como segurar a mão de uma criança e lhe dizer que, se cair, alguém estará ali para levantá-lo. Elliot cresceria, com tropeços e vitórias, sob o olhar de quem finalmente quis ficar. Se esta história tocou você, deixe um like, inscreva-se no canal para ver mais relatos que mostram o valor da presença e conte nos comentários de que cidade ou país você está nos assistindo agora. Histórias de esperança aproximam quem está longe.